Leitura do livro do Apocalipse de São João. Abriu-se o templo de Deus, que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda, varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que nascesse. E ela deu à luz a um filho homem, que veio para governar todas as nações com cedro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouviu então a voz forte do céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza de nosso Deus e o poder de seu Cristo. Palavras do Senhor. Graças a Deus. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. As filhas de reis vêm ao vosso encontro, e à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto, esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza, prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha,
com veste esplendente de ouro de Ofir. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos reviverão, porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois que destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Alguém do povo exclama: como é grande, ó Senhor, quem te gerou e alimentou. Jesus responde: ó mulher, pra mim é feliz quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeram nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a
Meus caros irmãos e irmãs, São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 33, ele nos diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A profundidade da riqueza de Deus, ela existe em cada um de nós. E é essa profundidade que Deus instaura no coração de cada um de nós, através pela própria presença do seu Espírito Santo, nos dá a possibilidade ou a escolha, a possibilidade das escolhas do caminho que nós devemos seguir na nossa vida. O homem com o coração endurecido, ele jamais consegue ver a luz de Deus. Deus remiu o homem de ir para a cova, e esse mesmo verá a sua luz, escreve Jó no capítulo 33. Deus, então, dá a cada um de nós a possibilidade de vermos a luz. Não nos encontrarmos com a dureza dos nossos corações sobre uma visão do homem, mas a visão do homem espiritual que encontra com a luz. Encontra com a perfeição que existe dentro dele mesmo. O homem criado à imagem e semelhança de Deus deve deixar com que possa exaurir, como possa brotar do fundo do seu coração, da sua alma, do seu próprio ser, a presença da ação do que é mais belo, a vivência das coisas que são de Deus, o amor de Deus. Cecília Meirelles escrevia que o vento é sempre o mesmo, mas a resposta das folhas, né, ela varia, porque somente a folha seca, ela pode ficar inerte diante das borboletas, diante das flores, da beleza da vida. E muitas vezes nós nos colocamos inertes diante daquilo que a vida nos proporciona, porque nós não conseguimos ver além de nós mesmos. Nós não conseguimos ver o que a beleza da vida nos proporciona e aonde está a beleza da nossa vida. Porque muitas vezes erramos o caminho que nós procuramos como beleza da nossa vida. Procuramos os prazeres momentâneos e não aquilo que nos advém do próprio Deus, né? Aquilo que Deus mune em cada um de nós. O encontro com Deus, do homem com Deus, é o encontro do homem que deixa se transformar inteiramente, que deixa Deus agir nele, deixa Deus perpetuar nele através das suas próprias ações no seu dia a dia. Mais vale uma grama de ação, né, do que uma tonelada de sabedoria, dizia Angel. Então, mais vale a nossa ação do que toda a nossa sabedoria da terra. E assim nós podemos deduzir um pouco do que foi Maria. Maria foi uma mulher que inteiramente se entregou à vontade e à bondade de Deus. Porque ela trazia dentro de si essa própria sabedoria de Deus. Ela deixou com que essa sabedoria de Deus pudesse brotar do mais profundo do seu ser, não apenas em palavras, mas em ações. Eis aqui a serva do Senhor, ser serva do Senhor na humildade. A minha alma engrandece o Senhor, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações hão de chamar-me de bendita, porque o poderoso fez em mim maravilhas. Deixar com que Deus possa fazer em cada um de nós, ou sermos instrumentos dessa maravilha de Deus diante do mundo. Temos a concepção do que o que nos vale não é aquilo que podemos comprar, mas é aquilo que podemos sentir, aquilo que podemos viver, aquilo que podemos doar de cada um de nós aos nossos irmãos. A mais dolorosa de todas as doenças humanas é dispor de todo o conhecimento e não tem nenhum poder de ação. Heródoto dizia isso, o primeiro historiador da história. Ele dizia que quando nós temos o conhecimento, nós o colocamos em prática, senão nós nos tornamos doentes. Nós temos o conhecimento da Sagrada Escritura, nós temos o conhecimento das coisas que são de Deus. E quantas vezes nós jogamos essas pérolas aos porcos, né? Porque deixamos com que esse conhecimento de Deus, como as coisas de Deus, possa exaurir da nossa vida, possa desaparecer inteiramente do nosso próprio ser, da nossa história, porque nós não agregamos a sabedoria que Deus nos dá às nossas próprias ações no nosso dia a dia. E Maria, diferentemente, deixou com que esse conhecimento de Deus, né, a presença de Deus que a envolvia e a seduziu inteiramente, pudesse ser colocada em prática através das próprias ações do amor e da bondade de Deus. O seu próprio sim, no doar-se inteiramente. O próprio sofrimento de Maria diante da cruz do seu filho.
Em nenhum momento Maria nos mostra ali uma mulher que se afasta das coisas de Deus, do amor e da bondade de Deus. Papa Francisco, ele escreve que Maria educa os filhos, né, no realismo e na fortaleza diante dos obstáculos da vida, que são inerentes à nossa própria vida. Porque Maria faz com que ela também padecendo dos sofrimentos do seu filho, nos mostra que nós também suportamos os sofrimentos da nossa vida, as dificuldades da nossa vida, porque nós temos alguém que nos fortalece, que é Deus. Nós nos depositamos inteiramente nas mãos de Deus, deixamos com que Deus possa traçar a nossa vida, a nossa história, como nós a deixamos Deus fazer. Não nós somos os donos da nossa própria história, mas deixamos com que Deus possa ser o dono da nossa história. A nossa vida provém de Deus, a Deus voltará. E nós devemos viver a nossa vida segundo esses caminhos próprios de Deus. Nada nos pertence, tudo pertence a Deus. Maria nos ajuda a crescer conscientemente na fé, a sermos fortes, a não cedermos diante das tentações do mundo, a não sermos cristãos superficiais, mas a vivermos inteiramente os ensinamentos de Cristo, vivemos inteiramente tudo aquilo que Deus nos transmite através do seu próprio Filho. Maria aparece diante do mundo com toda a beleza. O seu corpo virginal é totalmente santo, totalmente casto, totalmente domicílio de Deus. A sua forma própria é isenta de desfazer-se em pó. São Germano escreve. E assim, Maria é digna de receber de Deus toda essa glória, porque ela preservou-se diante do pecado, ela preservou-se diante das tentações do mundo, ela preservou-se diante de todo o contato social que muitas vezes, né, nos incomoda na nossa caminhada, nos influencia, nos vicia e nos afasta de Deus. Maria viveu inteiramente e imensamente essa beleza de Deus, né? Viveu esse amor de Deus. São Francisco de Sales, ele escreve: qual é o filho que, podendo ressuscitar a sua mãe e levá-la ao céu, não o faria? Assim como nós, com uma concepção humana, o faríamos, né? O próprio Jesus o faz com a mãe dele. O próprio filho leva a mãe aos céus, dá a possibilidade, dá esse ato da mãe, né, de ser elevada aos céus pelos méritos de uma vida. Maria é levada ao céu pelos méritos, por aquilo que ela fez. Cada um de nós somos julgados por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Deus, na sua infinita misericórdia, nos perdoa, mas temos que ter uma concepção que Deus é justo. E na justiça de Deus, cada um de nós recebemos aquilo que nós fazemos, aquilo que nós plantamos no nosso dia a dia. E Maria, nos seus méritos de vida, recebe a glória de Deus, recebe toda essa bondade de Deus, porque deixou brotar no fundo do seu ser, não a escuridão do mundo, mas deixou com que a própria luz de Deus pudesse brotar da mais profundo de si mesmo. Deixou com que a sabedoria de Deus pudesse entrar no seu coração, e o conhecimento pudesse ser agradável à sua alma. Provérbios nos fala isso. Deixar com que essa sabedoria de Deus possa entrar em cada um de nós para vivermos essa bondade de Deus. Não percamos tempo, né? Olhamos em Maria esse exemplo vivo, humano, de alguém que na sua humanidade soube viver a sua espiritualidade. E nós, como humanos, devemos deixar com que a espiritualidade, o ser de Deus possa ser presente em cada um de nós. Em cada pequeno ato da nossa vida. Não posso fazer grandes coisas, comece pelas pequenas, como diz São Francisco. Comece em casa, pelo nosso cotidiano. A bondade, o amor de Deus, o homem espiritual, ele começa dentro de casa. É o nosso sim a Deus, né? Deus pede todo dia a nós, né, de nos entregarmos, de nos fazermos servos, de nos fazermos humildes, né, de fazermos efetivamente escravos do amor e da bondade de Deus. Como pediu a Maria, Deus pede a cada um de nós. E qual é a nossa resposta diante de Deus, né? Qual a nossa resposta de entrega diante de Deus? Como escreve o poema, Maria, faze-nos sentir teu olhar de mãe, guia-nos até teu filho, faça que não sejamos cristãos de vitrine, mas cristãos que saibam construir com o teu filho Jesus o seu reino de amor,
de alegria e de paz. Que assim seja em cada um de nós. Que Maria possa construir em cada um de nós o homem espiritual, o homem que olha para o alto, para as coisas que são de Deus, para as coisas que o faz transformar-se, não em si mesmo, mas transformar-se nas coisas e na bondade, no amor e gratuidade da misericórdia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.